Há 1 bilhão de anos, a Terra era um lugar muito diferente do que é hoje. A história da Terra é marcada por mudanças significativas em sua geologia, clima e vida ao longo de bilhões de anos. Aqui estão algumas características da Terra há cerca de 1 bilhão de anos. Há cerca de 1 bilhão de anos, a maior parte das massas de terra da Terra estava agrupada em um supercontinente chamado Rodinia. Este supercontinente estava localizado principalmente no hemisfério norte. A maior parte da Terra estava coberta por um vasto oceano global, conhecido como o Pantalaça. Esse oceano cercava o supercontinente Rodinia. A composição da atmosfera da Terra era muito diferente da atual. Ela continha níveis muito mais elevados de dióxido de carbono, CO2, do que hoje, o que contribuía para um efeito estufa mais intenso e um clima global mais quente. Devido ao alto nível de CO2 na atmosfera, a Terra era provavelmente mais quente e úmida do que é agora. O clima era predominantemente tropical, com a formação de desertos limitada. A vida na Terra, até onde sabemos, estava principalmente na forma de organismos unicelulares, como bactérias e algas. Não havia formas de vida multicelulares complexas, animais ou plantas como conhecemos hoje. A atividade geológica, incluindo a formação de montanhas e vulcões, era uma parte ativa da Terra, assim como é hoje. No entanto, os continentes estavam em constante movimento devido à deriva continental, e a configuração das massas de terra era muito diferente da atual. A erosão e a sedimentação estavam ativas, contribuindo para o ciclo de rochas da Terra. Novas rochas estavam sendo formadas enquanto outras eram desgastadas. É importante ressaltar que a história da Terra é muito longa e complexa, com muitas mudanças significativas ocorrendo ao longo do tempo. As condições há 1 bilhão de anos eram apenas um estágio em constante evolução na história do nosso planeta. O supercontinente Rodinia estava se formando há cerca de 1 bilhão de anos. Rodinia foi um dos muitos supercontinentes que se formaram e se desmembraram ao longo da história da Terra, como Pangeia e Gondwana em épocas posteriores. Com níveis elevados de CO2 na atmosfera, o clima era quente e úmido. Não havia extensos mantos de gelo nos polos, e os oceanos eram quentes e ricos em nutrientes. O alto teor de CO2 contribuía para um clima global mais equitativo, com temperaturas mais uniformes ao longo da Terra. A vida na Terra, nesta época, era principalmente limitada aos oceanos. Organismos unicelulares, como cianobactérias e algas, desempenhavam um papel fundamental na fotossíntese, liberando oxigênio na atmosfera. No entanto, as formas de vida multicelulares complexas ainda não haviam evoluído. Algumas teorias sugerem que, antes de Rodinia, a Terra pode ter tido um supercontinente anterior chamado Columbia, que se desintegrou antes da formação de Rodinia. Essa hipótese é baseada em evidências geológicas e paleoclimáticas. A Terra estava geologicamente ativa, com montanhas sendo formadas e erodidas, vulcões entrando em erupção e movimentos tectônicos significativos. A formação e quebra de supercontinentes eram eventos geológicos fundamentais nessa época. Embora a vida na Terra fosse principalmente unicelular, essa era um período crucial para a evolução da vida. O aumento dos níveis de oxigênio na atmosfera, graças à atividade das cianobactérias, criou condições para a eventual evolução de organismos multicelulares e animais mais complexos nas eras seguintes. Encontrar registros fósseis de organismos dessa época é desafiador devido à antiguidade, mas pesquisadores têm identificado formas de vida antigas em depósitos geológicos específicos.